Pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês uma vez, a cada 2 semanas eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia, entendido como estudos relacionados com a religião de modo geral. Hoje nós estaremos estudando o problema do mal, conforme aparece em Resmer Riston, que na verdade é uma paródia, né? Na verdade é um argumento do bem, como a gente vai ver. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de que você possa receber novas notificações. O que é um argumento do mal? Um argumento do mal é um argumento que busca mostrar que no nosso mundo há sofrimento que parece incompatível com a existência de Deus. Se eu olho para o mundo, eu vejo muita coisa boa, né? Eu vejo que tem pessoas que estão felizes, eu vejo que tem pessoas que conquistam coisas que sonham. Por outro lado, eu vejo muita coisa ruim, né? Eu vejo genocídio, eu vejo escravidão, eu vejo assassinato, eu vejo tortura. Ora, como que pode existir tanta coisa assim se é um Deus que é todo-poderoso, ou seja, ele tem o poder de acabar com todo o mal? Se é um Deus que é onisciente, ou seja, ele não está ignorante, ele não está desinformado, ele sabe o que há no mundo, ele sabe das pessoas que sofrem, que choram, que passam fome, que são torturadas, que são violentadas. E como ele tem todo o poder, ele poderia impedir essas coisas. E acima de tudo, ele é um Deus totalmente bondoso. Então parece que há algo estranho com a ideia de que há um Deus totalmente bondoso e um mundo com tanto sofrimento. Por outro lado, os defensores da existência de Deus, os teístas, forneceram várias tentativas de explicar isso. Alguns dizem que todo mal que existe no mundo existe para garantir a existência de um bem maior. Outros dizem que todo mal que há no mundo pode ser explicado com base na necessidade do livre-arbítrio. Enquanto outros vão dizer assim, que nosso conhecimento é tão limitado que não conseguimos compreender as razões de Deus, mas Deus tem razões para permitir o sofrimento. Mas vamos imaginar que exista uma pessoa que nós vamos chamar ela de demonista. O que é o demonismo? O demonismo é a corrente que acredita que o mundo é governado por um demônio que é todo-poderoso, onisciente e omnimalevolente. Perceba, então, que nós temos aqui uma crença. O Morrison vai falar que ele nunca conheceu alguém que defende isso. Mas vamos imaginar que tivesse alguém que defendesse isso. Talvez existisse a igreja do demônio, a igreja do grande demônio. E na igreja do grande demônio, as pessoas acreditam que há um ser, que é o grande demônio, que ele é todo poderoso, ele é onisciente e ele é todo mal. Ou seja, ele é omnimalevolente. Ou seja, em tudo ele é igual a Deus, com uma diferença. Ao invés de ser todo bondoso, ele é todo maldoso. Não precisa ser uma igreja, talvez alguém adote isso como uma crença filosófica. Talvez haja intelectuais que acreditem que há um Deus maléfico, que o Deus que criou o mundo é um Deus do mal, é um Deus sumamente maldoso, é o pior ser que você pode imaginar. Esse é o grande demônio, o Deus do mal. Mas vamos supor que você chega no demonista e fala assim: demonista, tem alguma coisa muito estranha com a sua crença. Ora, se Deus é um ser sumamente maldoso, se o Deus que criou o nosso universo e o governa é o pior ser possível, não parece que o mundo deveria ser muito pior do que é? Se há um ser perverso governando o universo, como há pessoas felizes? Se há um ser perverso governando o universo, como há bem no mundo? E aí surge então o que podemos chamar de problema do bem. O problema do bem é a ideia de que o bem traz um problema para a crença de que o mundo foi criado e é governado por um ser extremamente perverso.
É verdade que há mal no mundo. É verdade que há assassinato, que há tortura, que há diversos sofrimentos. Mas também há muita coisa boa no mundo para ele ser governado por um ser extremamente perverso. Um ser extremamente perverso não permitiria que as pessoas fossem felizes. Um ser extremamente perverso jamais permitiria que houvesse no mundo amor, caridade, bondade. Um ser extremamente perverso teria criado um mundo que mais pareceria um inferno. Ele teria criado o mundo como um lugar de tortura eterna. Talvez o ser mais perverso que há, se ele fosse criar um mundo, seria o mundo no qual as pessoas já são criadas para sofrer eternamente no fogo do inferno. O mundo todo, o universo inteiro, seria um grande inferno. Mas o demonista pode nos dizer assim. Ele pode dar uns argumentos para defender a ideia de que, por mais que haja bem no mundo, ainda assim faz sentido acreditar que o Criador de tudo e aquele que governa o mundo é o ser mais perverso que há. Primeiro, o demonista pode dizer assim que todo bem que há no mundo é necessário para trazer um mal maior. Por que há bem no mundo? Há bem no mundo para que haja ainda mais mal. Pense o seguinte: se eu passo por uma experiência negativa, por uma experiência de sofrimento, eu vou sofrer. Mas se eu passo por uma experiência de sofrimento depois de ter tido uma vida de alegria, eu vou sofrer mais ainda, porque eu vou ter como comparar. Pense o seguinte: talvez um Deus perverso permita que você tenha a alegria de ter um filho, só para depois você ter a grande tristeza de vê-lo morrer. O bem que esse Deus permite, que é permitir que você tenha um filho, só existe para que você sofra ainda mais quando ele morrer. Talvez então, por mais que haja bem no mundo, o Deus do mal, o grande demônio, permite que haja bem no mundo para dele tirar um mal maior. No entanto, mesmo assim, o objetor do demonista poderá dizer que por mais que haja alguns bens no mundo que a gente possa explicá-los como produzindo um mal maior, alguns bens no mundo parecem bens gratuitos ou bens em vão. O que é um bem gratuito? Um bem gratuito é um bem que parece não trazer nenhum mal maior. Pensemos no caso, por exemplo, de Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá foi uma grande caridosa. Ela ajudou pessoas famintas, ela alimentou os pobres. Que mal maior essa caridade trouxe? Parece que quando a gente olha para atos tão belos de caridade, não conseguimos ver por que ali estaria sendo produzido um mal ainda pior. Pelo contrário, parece que a caridade tão generosa não contribui para que haja mais mal no mundo, mas sim para que haja mais bem. O demonista, no entanto, poderá responder que esses bens só parecem gratuitos. Se conseguíssemos ver o mundo dos olhos do grande Deus do mal, conseguiríamos entender que, na verdade, esses bens que parecem gratuitos contribuem para um mal maior. O demonista também poderá dizer que todo bem no mundo é compensado por um mal igual ou pior. Assim, para cada ato de generosidade, há um ato muito pior de crueldade. Para cada ato de amor, há um ato de ódio correspondente. Para cada alegria, há uma tristeza maior que a supera. O demonista também poderá dizer que o bem é necessário para que haja livre-arbítrio. Por que há bem no mundo se ele foi criado por um ser perverso? Talvez porque esse ser perverso gostaria de criar seres com livre-arbítrio. Por que um ser perverso gostaria de criar seres com livre-arbítrio? Porque só seres com livre-arbítrio podem voluntariamente praticar o mal. E praticar o mal de modo livre é muito pior do que praticar o mal em consequência de algo que já está determinado.
Portanto, o livre-arbítrio contribuiria para que no mundo houvesse ainda mais mal. O livre-arbítrio seria assim necessário para que houvesse criaturas perversas também. Só pode haver criaturas perversas se há livre-arbítrio. Senão as pessoas só seriam marionetes nas mãos do Deus perverso. Mas, se as pessoas cruéis, elas são cruéis porque elas querem ser cruéis, isso é muito pior do que se elas fossem cruéis porque elas estão determinadas a serem cruéis. Se elas estão determinadas a serem cruéis, parece que elas não são responsáveis por sua crueldade. Parece que elas fazem o mal porque estão determinadas a fazer o mal. E, portanto, elas não têm tanta culpa. No entanto, se existem pessoas cruéis e perversas que fazem o mal porque querem livremente, por livre-arbítrio, fazer o mal, então parece que essas pessoas são terrivelmente ruins. E, portanto, há mais mal no mundo se houver livre-arbítrio. E o demonista vai nos lembrar que só pode haver livre-arbítrio real se as pessoas tiverem a liberdade de poder escolher entre o bem e o mal. Existe o bem porque sem o bem não haveria livre-arbítrio. O Deus perverso dotou algumas pessoas de livre-arbítrio para que elas pudessem fazer livremente o mal. Mas para que elas sejam realmente livres, o Deus perverso precisa permitir que elas também sejam capazes de escolher o bem. E por causa disso, algumas pessoas dotadas de livre-arbítrio escolhem o bem. No entanto, o livre-arbítrio só existe para que possa existir pessoas cruéis. Então, se há bem no mundo, o demonista nos diz, é porque o bem é necessário para que haja livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é necessário para que haja pessoas cruéis e perversas. O demonista também vai nos lembrar o seguinte, que nós somos limitados e não podemos compreender completamente as razões do grande demônio. Isso nós chamamos de demonismo cético. O que é o demonismo cético? O demonismo cético vai dizer assim que um Deus sumamente maldoso, ele é um ser onisciente, ele é infinitamente mais poderoso do que nós, ele conhece infinitamente mais coisas do que nós. E, portanto, nós como seres humanos limitados, com conhecimento e poder limitados, não conseguimos compreender completamente as razões de um ser onisciente e onipotente. Portanto, às vezes, quando a gente olha para o mundo e vê o bem, podemos sentir que não há uma explicação do porquê há tanto bem havendo um Deus tão mau. Mas isso é porque nosso conhecimento é limitado. Isso é porque não conseguimos compreender as razões de um ser tão poderoso e dotado de tanto conhecimento. Isso nós chamamos de demonismo cético. Nós devemos ser céticos sobre as nossas capacidades de compreender as razões de um Deus tão poderoso, mas ao mesmo tempo tão maldoso. Por que o Morriston faz isso? Ele faz isso porque é justamente essa a mesma linha de argumentação de quem acredita num Deus bom, num Deus totalmente bondoso. As pessoas que acreditam no teísmo usam os mesmos argumentos das pessoas que acreditam no demonismo. Os demonistas argumentam que o bem que há no mundo não é capaz de refutar a existência de um Deus completamente maldoso. E o teísta nos diz a mesma coisa, que o mal que há no mundo não é capaz de refutar a existência de um ser completamente bondoso. Mas se você olha para um demonista, você fala assim, não, isso aí que você está defendendo é absurdo. É claro que não, o mundo não foi criado, nem é governado por um ser completamente perverso. Porque se fosse assim, não haveria bem no mundo. Então devemos falar a mesma coisa para o teísta? Devemos falar a mesma coisa para aquele que acredita que Deus é totalmente bondoso? Isso ocorre porque no mundo há tanto bem quanto mal. Então faz muito mais sentido pensar que se alguém criou o mundo, ele não é nem completamente mal, nem completamente bom. Ele é uma mistura. Porque o mundo é uma mistura. Porque no mundo há tanto bem quanto mal. Portanto, agora estamos no impasse. Talvez você não conheça pessoas que sejam de fato demonistas. Mas agora podemos considerar que o demonismo é uma posição filosófica viável. Tão viável quanto o teísmo.
É tão viável acreditar que o mundo foi criado por um Deus totalmente maldoso, quanto é acreditar que ele foi criado por um ser totalmente bondoso. Porque os argumentos são os mesmos. Os problemas são os mesmos. As tentativas de resolver os problemas são os mesmos. Então, o que o Morriston quer mostrar com isso? Ele quer mostrar, não necessariamente que a existência de mal no mundo refuta a existência de Deus. O Morriston diz, a questão realmente fundamental não é que o mal refuta o teísmo, mas que não há nenhuma base sobre a qual uma pessoa razoável possa acreditar que Deus, se ele existe, é onibenevolente, assim como não há para acreditar que ele seja onimalevolente. Portanto, quando nós comparamos o teísmo com o demonismo e percebemos que tanto o teísmo quanto o demonismo adotam uma crença parecida, uma que Deus é totalmente bondoso, outra que ele é totalmente maldoso, e que os dois enfrentam os mesmos problemas, um o problema do bem, outro o problema do mal, e que os dois também dão as mesmas respostas a esse problema, ou seja, a resposta do livre-arbítrio, a resposta do teísmo cético, ou seja, a nossa limitação do conhecimento, a resposta de que, na verdade, o bem existe para um mal maior, ou que o mal existe para um bem melhor. Se é simétrico, se as duas posições estão assim usando os mesmos argumentos, têm as mesmas respostas, enfrentam os mesmos problemas, então não tem como a gente decidir. Parece que na balança dá no mesmo, ou Deus é totalmente maldoso, ou Deus é totalmente bondoso. Essas duas posições parecem estranhas, implausíveis, enfrentam grandes problemas e dão respostas para esses as mesmas respostas para esses problemas. Então, de duas umas, ou as duas posições têm o mesmo peso e a gente não consegue decidir entre elas, ou as duas posições são absurdas. Parece mais coerente pensar que as duas posições são absurdas. Porque se há um mundo onde há tanto mal quanto bem, parece razoável supor que esse mundo não é governado nem por um Deus totalmente bondoso, nem por um Deus totalmente maldoso. E, portanto, não temos boas razões para acreditar que exista um Deus que seja totalmente bondoso, assim como não temos boas razões para manter a crença num Deus que seja totalmente maldoso. A faca de dois gumes corta para os dois lados, né?